Quando falamos em confiança em si mesmo, estamos falando de algo que vai muito além da simples autoestima ou daquela sensação passageira de segurança. Carl Jung, o grande mestre da psicologia profunda, nos ensinou que a verdadeira confiança nasce do encontro profundo com o nosso eu interior, aquele espaço sagrado onde reside nossa essência mais autêntica. Jung dizia que o homem moderno está dividido, fragmentado entre o que mostra para o mundo e aquilo que realmente é em seu íntimo. Essa fragmentação gera dúvidas, medos e inseguranças que corroem a confiança. Por isso, o primeiro passo para desenvolver uma confiança sólida e duradoura é aprender a olhar para dentro, a reconhecer e aceitar as diferentes partes que compõem nosso ser, mesmo aquelas que nos assustam ou rejeitamos. Confiança não é arrogância, nem a necessidade de provar algo para alguém. Ela é uma força silenciosa que brota da aceitação radical de si mesmo, com todas as imperfeições, medos e sombras. Jung chamou isso de individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, integrando cada fragmento do nosso inconsciente à nossa consciência. Quando você começa a olhar para dentro com coragem, descobre que aquela voz interna de crítica e dúvida não é você, mas uma parte de você que foi ferida ou programada para temer. Reconhecer essa voz é o primeiro passo para dissolvê-la. É como abrir uma porta que antes estava trancada e deixar a luz da consciência iluminar os cantos escuros do seu ser. Nesse momento, a verdadeira confiança começa a nascer. Ela não depende do que os outros pensam, nem das circunstâncias externas. Ela surge da segurança interna, que só vem quando você sabe que pode se apoiar em si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Jung dizia que a alma humana é um mistério que se revela lentamente, e essa revelação é que constrói a base sólida da confiança. Imagine agora que dentro de você existe um espaço onde tudo está em equilíbrio, as suas forças e fraquezas, suas alegrias e dores, seus desejos e medos. A confiança surge quando você para de lutar contra esse equilíbrio e começa a dançar com ele, aceitando que a vida é feita de ciclos, altos e baixos, luz e sombra. Esse entendimento profundo muda tudo. De repente, você percebe que não precisa ser perfeito para se sentir digno. Você se torna dono da sua própria história, capaz de criar seu caminho mesmo diante do caos. Jung acreditava que quando estamos em harmonia com nosso inconsciente, nos tornamos inteiros, e é essa integridade que traduz a verdadeira confiança. Antes de avançarmos, pare um momento e reflita. Quantas vezes você permitiu que o medo ou a dúvida tomassem conta, sem olhar para dentro com gentileza e coragem? Quantas vezes você buscou fora aquilo que só pode ser encontrado dentro? Este é o convite que Jung nos faz. Voltar o olhar para dentro e cultivar a confiança que nasce do autoconhecimento profundo. Agora que já começamos a entender que a confiança verdadeira nasce do contato profundo com nosso mundo interior, vamos mergulhar nas práticas que Jung sugeria para cultivar essa confiança dia após dia. Para Jung, nosso inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas, mas um vasto campo cheio de imagens simbólicas, arquétipos e mensagens que podem nos guiar para uma vida mais autêntica e segura. Ele acreditava que o diálogo constante entre consciência e inconsciente é o segredo para o crescimento pessoal. Uma das maneiras mais poderosas de acessar esse diálogo é através dos sonhos. Jung dizia que os sonhos são a linguagem do inconsciente, oferecendo pistas e insights preciosos sobre o que realmente sentimos e precisamos. Quando começamos a prestar atenção aos nossos sonhos, aprendemos a reconhecer nossos medos ocultos, desejos reprimidos e conflitos internos que, se não compreendidos, minam nossa confiança. Anotar os sonhos, refletir sobre seus símbolos e emoções, é como abrir uma porta secreta para entender melhor a nós mesmos. Essa prática não é apenas um exercício intelectual, mas uma conversa íntima com nossa alma.
Quanto mais nos ouvimos, mais confiantes nos tornamos, porque aprendemos que mesmo nossas sombras têm um propósito e podem ser integradas para fortalecer nosso ser. Além dos sonhos, Jung nos ensinou a importância de criar imagens internas claras e positivas antes de dormir. Visualizar com emoção aquilo que desejamos viver é plantar sementes poderosas em nosso inconsciente, que começarão a florescer naturalmente. Não é um exercício mágico ou fantasioso, mas uma técnica fundamentada na psicologia profunda, que reforça nossa autoconfiança ao alinharmos mente e alma com nossos verdadeiros objetivos. Outro ponto essencial é o cultivo da autoaceitação radical. Jung sabia que muitos tentam construir confiança apenas com elogios externos ou conquistas superficiais. Mas isso é como construir um castelo na areia. A base verdadeira vem do reconhecimento e da aceitação das nossas imperfeições e falhas. Imagine que dentro de você existe uma criança ferida, cheia de dúvidas e medos. Jung chamava essa parte de a criança interior. Para desenvolver confiança, não basta ignorá-la ou reprimi-la, mas acolhê-la com amor e cuidado, entendendo suas dores e dando-lhe espaço para crescer. Esse processo pode ser desafiador, porque muitas vezes queremos esconder as nossas fraquezas, mas a coragem de olhar para elas e abraçá-las é o que nos torna verdadeiramente fortes. Jung dizia que a coroa da individualidade é a coragem. E essa coragem nasce justamente quando paramos de fugir de nós mesmos. A confiança verdadeira é a soma de pequenos passos diários. Um olhar mais gentil no espelho, uma voz interna que diz, eu sou suficiente. Um momento de silêncio para ouvir as necessidades da alma. Pense agora, quantas vezes você tentou esconder partes suas para parecer forte? Quantas vezes você evitou se olhar no espelho da alma? A transformação começa quando permitimos que a luz da consciência ilumine essas partes escondidas e as traga para o centro da nossa vida. Ao integrar nossa luz e sombra, começamos a nos tornar seres inteiros, e é nessa inteireza que a confiança ganha raízes profundas, firmes e resilientes. Desenvolver a confiança em si mesmo é, acima de tudo, um caminho de autoconhecimento profundo, um convite para mergulhar nas profundezas da nossa alma e sair dali com a certeza de quem realmente somos. Carl Jung nos deixou um legado imenso, revelando que a confiança não é algo que simplesmente surge do nada, mas sim o fruto de uma relação consciente e delicada com nosso inconsciente. Aquele vasto oceano de símbolos, emoções e desejos que moldam nosso comportamento, muitas vezes sem que percebamos. Quando pensamos em confiança, nossa mente costuma associá-la a qualidades externas, sucesso, reconhecimento, aprovação dos outros. Mas Jung nos alerta para uma verdade muito mais essencial e transformadora. A verdadeira confiança nasce quando paramos de buscar fora e começamos a olhar para dentro. Ele dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Essa palavra despertar é fundamental, porque se trata de sair do estado de ilusão e fragmentação para alcançar uma visão clara e integrada de nós mesmos. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, cheia de sombras e mistérios, que representa seu inconsciente. A maioria das pessoas tem medo de entrar nessa floresta, pois teme encontrar seus medos, suas dúvidas e feridas. Porém, Jung nos convida a percorrer esse caminho com coragem, sabendo que ao nos aprofundar ali, descobriremos fontes inesgotáveis de força e sabedoria. Essa floresta, apesar de escura, é o lugar onde a verdadeira confiança cresce, porque é lá que aprendemos a nos aceitar em toda a nossa complexidade. A confiança em si mesmo começa com a aceitação radical de quem somos, não apenas das nossas qualidades, mas principalmente das nossas sombras. Jung definia a sombra como o conjunto das partes reprimidas, negadas ou ignoradas da nossa personalidade. Para muitos, enfrentar a sombra parece assustador,
pois envolve olhar para aquilo que rejeitamos ou escondemos, mas é justamente esse encontro que abre a porta para a transformação. Ao reconhecer e acolher essas partes, deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a integrar nossa totalidade. Essa integração é um processo delicado e contínuo. Não se trata de eliminar as imperfeições, mas sim de conviver com elas com respeito e compaixão. Ao fazermos isso, começamos a sentir uma segurança profunda que não depende das circunstâncias externas, porque nossa estabilidade emocional deixa de ser um castelo de cartas e se torna uma rocha firme, sustentada pelo conhecimento íntimo de nós mesmos. Para Jung, esse caminho de autoconhecimento e aceitação se manifesta através de símbolos, sonhos e imagens internas que funcionam como chaves para acessar nosso inconsciente. Ele enfatizava a importância de cultivar uma relação atenta com esses símbolos, pois eles carregam mensagens poderosas que nos ajudam a compreender melhor nossos conflitos e desejos mais profundos. Aprender a decodificar esses símbolos é como aprender uma linguagem secreta que nos conecta ao nosso núcleo mais verdadeiro, fortalecendo a confiança. Outro aspecto crucial que Jung destaca é o poder da individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, nos libertando das expectativas e condicionamentos externos. A individuação não é um destino final, mas uma jornada contínua de autoexploração e crescimento, onde desenvolvemos a capacidade de ser autênticos em meio às pressões do mundo. Quando caminhamos por essa estrada, nossa confiança se fortalece porque passamos a confiar não em máscaras ou aparências, mas em nossa essência. E é aqui que a confiança se torna algo tão profundo e resiliente, porque ela não depende do que o mundo reconhece em nós, mas do que nós reconhecemos em nós mesmos. Jung nos lembra que o universo é um espelho que responde às imagens que projetamos. E quando projetamos autoconhecimento, aceitação e autenticidade, o universo responde de forma harmoniosa. Por isso, cultivar a confiança em si mesmo implica desenvolver uma escuta sensível das nossas emoções e intuições. Jung acreditava que essas sensações internas são o canal direto para o inconsciente, uma forma de nos alinharmos com nosso propósito e nossos desejos verdadeiros. Aprender a escutar essa voz interior é fundamental para agir com segurança, mesmo diante do desconhecido. No cotidiano, isso se traduz em agir com intenção, mesmo que aos poucos, dando passos concretos alinhados com essa sabedoria interna. Jung ensinava que a confiança cresce quando nos movemos em harmonia com nossos sonhos e símbolos, respeitando o tempo do inconsciente e a própria natureza cíclica da vida. Essa harmonia traz uma sensação de plenitude e significado que nenhuma validação externa pode oferecer. Então, pergunte-se: você está pronto para olhar para dentro, abraçar suas sombras e florescer na sua verdade? Está disposto a ouvir os sinais do seu inconsciente e agir com coragem, mesmo que o caminho pareça incerto? A confiança verdadeira é um convite para despertar para a grandeza que habita em você. Um convite para dançar com o universo em sintonia profunda. Ao aceitar esse chamado, você começa a se transformar. A dúvida perde força, a ansiedade diminui, e no lugar surge uma serenidade que sustenta cada passo, cada decisão. Você não está mais à mercê das circunstâncias, mas se torna protagonista da sua vida, capaz de criar e recriar seu destino com sabedoria e coragem. Essa é a mensagem poderosa de Carl Jung sobre a confiança em si mesmo. Não se trata de um estado estático ou uma conquista momentânea, mas de uma dança contínua entre luz e sombra, consciência e inconsciente, ação e entrega. Ao cultivar essa dança com amor e paciência, você descobre que a confiança verdadeira é um presente que você dá a si mesmo. Um presente que transforma sua vida em um caminho de realização profunda e plenitude.
Quando aprofundamos na confiança em si mesmo, é essencial compreender que ela não é um estado que alcançamos e mantemos para sempre, mas sim um movimento constante, um processo de crescimento e renovação. Carl Jung nos ensinou que a vida é feita de ciclos, de fluxos e refluxos, e que nossa alma está em constante transformação. Por isso, a confiança verdadeira é flexível, não se quebra diante das dificuldades, mas se adapta e se fortalece com cada desafio enfrentado. É natural sentir dúvidas, medos e inseguranças. Esses sentimentos fazem parte da experiência humana e não devem ser vistos como falhas, mas como sinais preciosos que indicam onde ainda podemos crescer. Jung nos convida a acolher essas emoções com curiosidade e respeito, não com rejeição ou medo. É nesse espaço de acolhimento que a confiança se renova, porque aprendemos que somos maiores do que nossas sombras. Outra grande lição de Jung é que a confiança verdadeira nasce da autenticidade. Isso significa viver alinhado com quem realmente somos, em vez de tentar atender às expectativas externas ou viver uma versão superficial de nós mesmos. A autenticidade exige coragem. Coragem para mostrar nossas vulnerabilidades, para ser imperfeito e ainda assim inteiro. Quando você age com autenticidade, sua energia se torna magnética. Jung afirmava que o inconsciente reconhece a verdade da alma e responde com sinais e oportunidades que fortalecem nosso caminho. É como se o universo conspirasse a favor daqueles que têm a coragem de ser reais, de expressar seu verdadeiro eu sem máscaras. Essa coragem não é sinônimo de ausência de medo, mas sim a decisão consciente de avançar apesar do medo. Jung via o herói da mitologia como uma representação simbólica desse movimento humano. Alguém que enfrenta o desconhecido, que entra na escuridão para trazer luz. Você é esse herói na sua própria história. Além disso, Jung ressaltava a importância do equilíbrio entre os opostos para construir confiança. A vida é feita de contrastes, luz e sombra, masculino e feminino, razão e emoção. Ao cultivar esse equilíbrio dentro de nós, desenvolvemos uma segurança interna que não depende do externo, mas que floresce da integração desses aspectos. Por exemplo, muitas pessoas confundem confiança com agressividade ou necessidade de controle. Jung nos lembra que a verdadeira confiança está aliada à humildade e à abertura. Ela permite que aceitemos ajuda, que saibamos quando parar e refletir, que respeitemos nossos limites sem nos julgarmos. Esse equilíbrio também se manifesta na forma como lidamos com os outros. Quando confiamos em nós mesmos, nossa relação com o mundo se torna mais saudável e harmoniosa. Não precisamos provar nada para ninguém, nem controlar situações. Passamos a agir com clareza e tranquilidade, inspirando respeito e admiração genuína. Jung também enfatizava que desenvolver confiança é um processo único e individual. Cada pessoa tem seu ritmo, suas dificuldades e suas potencialidades. Por isso, é fundamental respeitar sua própria jornada, sem comparações ou pressões externas. Esse respeito consigo mesmo é, aliás, uma das maiores expressões de confiança. Quando você se permite ser quem é, com todas as suas nuances, e se trata com carinho e paciência, está fortalecendo as raízes dessa confiança interna. É como cuidar de uma planta delicada que precisa de luz, água e tempo para florescer. Outro ponto essencial é a prática da presença consciente. Jung nos ensinava que estar presente no aqui e agora, sem julgamentos ou resistências, é fundamental para desenvolver a confiança. Quando paramos de viver no passado ou no futuro e mergulhamos na experiência do presente, abrimos espaço para ouvir a sabedoria do nosso inconsciente e agir com clareza. A presença consciente nos ajuda a perceber as mensagens sutis que o universo envia constantemente. Sinais, coincidências, intuições, que são convites para seguirmos na direção do nosso crescimento e da nossa verdade. Essa escuta sensível transforma a vida, porque passamos a agir com confiança, não baseada em certezas rígidas,
mas na abertura para o fluxo natural da existência. Por fim, Jung nos lembra que a confiança verdadeira é um presente que damos a nós mesmos e ao mundo. Ao nos tornarmos mais confiantes, nossa luz interior se expande e toca a vida das pessoas ao nosso redor. Cada passo na jornada do autoconhecimento reverbera como um eco de esperança e inspiração. Portanto, desenvolver a confiança em si mesmo é mais do que uma conquista pessoal. É uma contribuição para a harmonia do mundo. Quando nos alinhamos com nosso inconsciente e com o propósito mais profundo da nossa alma, nos tornamos fontes de equilíbrio, coragem e amor. À medida que nos aproximamos do final desta jornada pelo universo interior da confiança em si mesmo, é fundamental lembrar que essa não é uma conquista instantânea ou um prêmio reservado para poucos. É um caminho que se constrói com paciência, coragem e, acima de tudo, amor por si mesmo. Carl Jung nos ensinou que a alma humana é um mistério profundo e complexo, e que a verdadeira força nasce justamente do reconhecimento dessa complexidade. Quando você escolhe olhar para dentro, abraçar suas sombras e iluminar seus aspectos ocultos, está dando um passo decisivo rumo à liberdade interior. Essa liberdade é o alicerce da confiança verdadeira, pois só quem conhece e aceita sua própria profundidade pode caminhar firme no mundo, mesmo diante das tempestades da vida. A confiança em si mesmo, segundo Jung, não significa ausência de desafios, mas sim a capacidade de enfrentá-los com autenticidade e equilíbrio. Ela é como uma árvore de raízes profundas que, mesmo sacudida pelos ventos fortes, permanece firme, porque está enraizada no solo do autoconhecimento e da aceitação. É essa firmeza que permite que você se mantenha íntegro e em paz, independentemente das circunstâncias externas. Além disso, Jung nos convida a perceber que essa confiança é também um ato de entrega. Entrega não no sentido de desistência, mas sim na capacidade de confiar no fluxo da vida, no movimento natural do universo e de saber que tudo acontece no tempo certo. Essa entrega é uma expressão de humildade e sabedoria, pois reconhece que nem tudo está sob nosso controle, mas que podemos sempre confiar na nossa capacidade de adaptação e resiliência. Esse equilíbrio entre agir com determinação e entregar com serenidade é o que torna a confiança tão poderosa e transformadora. É uma dança constante entre o fazer e o ser, entre o consciente e o inconsciente, entre a luz e a sombra. Ao cultivar essa confiança, você também transforma suas relações. Jung enfatizava que a autenticidade gera conexão verdadeira, pois quando somos íntegros conosco mesmos, atraímos pessoas e situações que refletem essa verdade. A confiança não é apenas um estado interno, mas uma energia que irradia e influencia o mundo ao nosso redor. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais confiantes nos tornamos, mais alinhados estamos com nosso propósito. E quanto mais alinhados estamos, mais a vida responde com oportunidades e experiências que fortalecem ainda mais essa confiança. E aqui está o convite final. Que você continue a olhar para dentro, todos os dias, cultivando o diálogo com seu inconsciente através da atenção aos sonhos, da criação de imagens simbólicas poderosas, da escuta sensível das suas emoções e da prática constante da autoaceitação. Que você permita que essa confiança interna floresça, não como um destino final, mas como um modo de viver. Carl Jung nos deixou um legado eterno. A jornada do autoconhecimento é a jornada da alma em busca da sua integridade. E é nessa integridade que reside a verdadeira confiança. Aquela que não se abala com as tempestades, que não depende da aprovação alheia e que nos permite viver com coragem, autenticidade e plenitude. Agora feche os olhos por um momento e respire profundamente. Sinta essa confiança que está crescendo dentro de você como uma chama suave, mas firme.
Imagine-se caminhando pela floresta do seu inconsciente, acolhendo cada sombra, cada luz, cada emoção, com amor e respeito. Sinta a segurança que vem desse encontro profundo consigo mesmo. Lembre-se sempre das palavras de Jung. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é nesse despertar que nasce a força mais verdadeira que você pode ter: a confiança em si mesmo. Que essa força te acompanhe em cada passo da sua vida, guiando você para uma existência mais plena, autêntica e significativa. E que, ao desenvolver essa confiança, você também inspire aqueles ao seu redor a buscarem seu próprio caminho de luz e transformação. Muito obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se você sentiu que esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nessa busca pelo melhor de nós mesmos. Até breve, e que seus sonhos sejam sempre iluminados pela sabedoria da sua alma.